vocês, tentando passar um pouquinho do que Deus tem me dado. E hoje eu queria falar um pouquinho com o pessoal da igreja, você que trabalha na igreja, que serve em alguma função, que tem algum cargo na igreja. Eu quero falar com a igreja. Quero falar um pouquinho sobre o que a gente deve fazer com o pecador. Porque às vezes aparece um cara na igreja que ele está bem errado e a igreja não sabe lidar com ele. A igreja é muito boa em lidar com a ovelha, que obedece o pastor, escuta a liderança da igreja. É fácil fazer isso. Agora, quando aparece alguém mais errado assim dentro da igreja, que vive uma vida de pecado e está tentando se encontrar ainda, a gente fica um pouco perdido. E é claro que quando a gente pensa em pecado, a gente tem que ter um sentimento meio brutal em relação ao pecado. Mas isso, ao pecado dentro de nós, porque o seu pecado, primeiro que eles são os pregos que prenderam Jesus na cruz. O seu amado, a pessoa que mais te amou. Então é claro que você tem que detestar o pecado. A Bíblia nos ensina também que a gente deve fugir do pecado. Então a gente tem que ter medo do pecado. E a gente tem que ter esse sentimento em relação ao pecado. Só que o problema é que muitas vezes a gente acaba direcionando esse sentimento que a gente tem em relação ao pecado no pecador. Acaba perseguindo ele, condenando, querendo que ele seja punido, querendo, fazer a vida dele dentro da igreja um verdadeiro inferno. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu acredito que o pecado tem que acontecer três coisas com o pecado. Primeiro, ele tem que ser demonstrado, tem que ser colocado na luz, até para que o próprio pecador entenda que ele está errado, entenda por que ele está errado. E depois, esse pecado ele tem que ser julgado. E depois de julgado, ele tem que ser condenado. E condenado, eu me refiro a ser punido, né? Então ele tem que ser demonstrado, tem que ser julgado e ele tem que ser punido. O problema é que demonstrar o pecado é papel do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem vai convencer o cara de que ele está pecando, quem vai convencer o cara de que ele tem que mudar, não é você nem eu. É o Espírito Santo, alinhado à Palavra de Deus. Você pode ler a Palavra de Deus, mostrar que aqui está escrito que é pecado, mas convencer, fazer o cara falar, não, realmente, eu estou errado, isso é papel do Espírito Santo, não é o seu papel. Julgar, que é a segunda coisa que deve acontecer com o pecado, é o papel de Deus. Em vários momentos da Bíblia, ele é colocado como juiz, né? E ele julga o pecado, ele condena o pecado. E muitas vezes a gente quer julgar o pecado, porque está escrito na Bíblia que a gente deve julgar tal. O Evangelho nos ensina a julgar, só que tem uma diferença muito grande entre o nosso julgamento e o julgamento de Deus. Quando o Evangelho nos ensina a julgar, é um julgamento de discernimento, para a gente saber o que é bom e o que é mal, o que é de Deus e o que não é de Deus. É um julgamento para nós mesmos. Eu recebo isso, eu não recebo, eu vou praticar isso, eu não vou praticar. E já o juízo de Deus é um juízo de condenação. Ele condena o pecado, ele pode condenar o pecador. Não você. Você faz um juízo de discernimento, Deus faz um juízo de condenação. Depois de julgado o pecado, ele tem que ser punido. Acontece que o pecado já foi punido há 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João ele nos ensina que Jesus Cristo ele morreu pelos pecados de todo mundo. Todos os pecados de todo mundo foram pagos em Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro ele nos ensina também que foram os pecados passados, presentes e futuros, porque ele morreu uma vez por todas. Então, se o pecado ele já é demonstrado, ele já é convencido pelo Espírito Santo, ele é julgado por Deus e ele é punido em Jesus Cristo, o que sobra pra gente? Nada. A gente não tem nada a ver com o pecado, a gente não devia ter nada a ver com o pecado. Deus meio que falou assim, ó, deixa o pecado comigo, eu cuido do pecado, eu vou te convencer que você está errado, eu vou julgar e eu vou condenar em mim mesmo esse pecado para que você possa seguir caminho. Vai, só não peca mais. Sabe? É como se ele estivesse dizendo, só não me dá mais coisa para cuidar, mas vai.
segue reto que isso aqui é problema meu. Deus fala isso pra gente na Bíblia. Sabe? Com todos esses princípios que eu estou passando com você, essa é a conclusão final que eu cheguei. O pecado não é problema nosso. Ele é problema de Deus, ele tomou para si esses problemas, só falou assim, ó, vá e não peques mais. Continua a caminhada. Vem correndo para mim, segue em minha direção. E a gente não pode impedir isso, cara. A gente não pode impedir o pecador de se achegar a Deus. Sabe? E aí, bem, mas o que a gente faz com o pecador então, se a gente não pode punir, se a gente não pode julgar, se a gente não pode nem convencer ele do pecado, o que a gente faz com ele? A resposta está lá quando Jesus falou o segundo mandamento mais importante, que é amar o próximo como a si mesmo. É isso que você tem que fazer com o pecador quando ele aparece na sua igreja. Ama, cara. Ama muito. Ama pra caramba. Chega e abraça, inclui ele dentro da igreja, não se importa com o pecado dele, deixa Deus cuidar do pecado dele. Faz o seu papel, que é amar. Ama o próximo como a ti mesmo, né? Essa é a maior mensagem que o Evangelho passa pra gente em relação ao próximo. Então é isso que eu queria desafiar hoje você. Para de se preocupar com o pecado, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, porque fulano está fora da igreja, que não sei o que. Para com isso. E ama, só ama. Ama, abraça, cuida. Esse é o seu papel no plano da salvação. Amém.